Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu criei com muito amor e com muito carinho e com muito prazer para ti. Uma série de vídeos a que eu chamei as chaves para que possamos chegar a uma porta, Então cada uma destas chaves, elas vão ser entregues através destes vídeos. Então se fizer sentido para ti, coloca um like e fica comigo. Um gosto que estejas aí desse lado e que faça sentido para ti este conjunto de vídeos que eu, com muito amor e muito prazer, estou aqui para partilhar contigo. Então, este é o segundo vídeo de uma série a que eu chamei as chaves. E estas chaves não têm o propósito de serem seguidas nesta ordem. Então, só esta primeira chave que eu te dei no vídeo anterior, o tal chamado que podemos considerar, o tal despertar, o tal sentimento muito consciente de que temos estas duas forças atuantes em nós. E essas duas forças são estes dois sentires de que eu estou a viver uma série de experiências que me estão a deixar desconfortável, que não me deixam bem, mas depois há por outro lado esta outra força, que é aquela força que me puxa para a compreensão, para o entendimento. Esta voz, esta força, este centro. O Jung, num dos livros dele, fala que isto é um centro, são dois centros, nós temos dois centros atuantes dentro de nós. Então este outro centro, que é aquilo que eu digo que é a alma, que é a voz da alma, que é uma voz que nos é comum a todos. Então esta voz clama por paz, por equilíbrio, por entendimento, por clareza, por pertença. Este lado quer pertencer a alguma coisa e quer pertencer a alguma coisa que lhe dê uma paz, um entendimento. Então, estas duas forças em nós, esse é o primeiro, e eu posso considerar que é assim a primeira chave que me foi entregue, foi este despertar, porque eu não despertei quando quis, eu despertei quando estava preparada para esse despertar. E porquê é que eu digo que quando estava preparada? Porque foi quando a minha vida tinha todas as condições necessárias para eu poder aproveitar esse despertar e começar a desbravar este tal caminho que agora venho aqui partilhar convosco. Então, a segunda chave, o segundo insight, que podem não ter esta ordem, primeira e segunda. A primeira é que é o auge, não é? Mas este segundo insight que eu tive foi: não fujas. Não fujas. Está a ser desconfortável, está a ser difícil de lidar com isso que tu estás a viver aí dentro. Não fujas. E quem é que diz não fujas? É a alma. Porquê? Porque é ela que quer ficar bem. É ela que quer ficar bem. Mas o nosso ego, eu vejo um ego assim, o nosso ego como um grande polvo, com muitos tentáculos. E mesmo que em determinado momento nós percebamos que estamos 100% a viver através do nosso ego e cortamos aquele tentáculo, vai nascer um outro para o lugar daquele, que se vai vestir de uma nova forma, que se vai mostrar de um novo jeito, mas ainda assim é um tentáculo deste polvo que é o nosso ego. Então é preciso estar muito atento e é preciso não fugir desta voz que nos fala dentro, a todos. E essa voz, ela só quer ir para este lugar de paz, de clareza e de entendimento. Então,
quando eu tive este insight de não fujas, fica aqui, porque tudo te vai ser revelado, tudo vai ser-te mostrado, eu jamais quis sair deste lugar. E digo-vos uma coisa, desde esse momento até agora, o meu ego, se tinha tentáculos, ele ganhou ainda mais tentáculos. Porquê? Porque nós estamos tão apegados a tudo o que conhecemos desde que nascemos, estamos tão apegados a tudo o que nos transmitem, quer seja pela família, quer seja pelo ambiente, quer seja pelos muitos sítios por onde andamos, pelas muitas pessoas que conhecemos. Então estamos tão entregues a tudo isso que é muito difícil galgar fora disto que é o ego. Estamos muito envolvidos, é muito forte. E por isso é que eu digo a quem se cruza comigo, é um trabalho para duros, é um trabalho para corajosos. Porquê? Porque não é fácil esta não fuga, esta atenção a esta voz que está sempre presente, porque esta voz é eterna. Esta voz já estava connosco antes mesmo de termos chegado aqui, antes de termos um pai, antes de termos uma mãe, antes de termos uma vida. Essa voz já aqui estava. E essa voz vai connosco, sejamos nós aquilo que formos depois. Mas ela segue-nos, ela vai connosco. Então vejam a importância de ouvir esta voz. E por isso eu nunca mais alarguei, desde o primeiro segundo em que eu me apercebi dela. Desde o primeiro segundo. Então não fujas. E até te posso dar alguns exemplos, pela minha experiência, de quanto o meu ego tentou fazer brotar novos tentáculos. Quando eu me apercebia que estava envolvida e que não estava a escutar esta voz, ou eu pensava que estava a escutar esta voz, mas eu continuava a dar força ao meu ego. Então, ainda há pouco tempo eu tive esta conversa com um dos meus melhores amigos e falávamos exatamente sobre isso, que este nosso ego arranja formas tão credíveis de se apresentar que nós acabamos por acreditar nele, porque ele é muito credível, muito credível. E para vos dar esta experiência, este exemplo, eu em determinado momento e fase da minha vida deixei um trabalho que tinha porque fui viver para outro país e então, enquanto estive nesse país, dediquei-me a outras causas, a outras coisas. Então depois, quando eu regressei novamente a Portugal, eu fiquei assim num vazio. E o que é que eu vou fazer agora? E isto foi depois de eu ter tido o meu primeiro despertar. Foi logo após eu ter ouvido esta outra voz que me pedia paz. Então eu cheguei a Portugal e porque o meu ego fez-me acreditar que o caminho da espiritualidade era o caminho certo para que esta voz da alma tivesse força, então eu fui percorrer o caminho da espiritualidade. Então abri um espaço, abri portas, que era um espaço mais dentro da venda de produtos esotéricos, de produtos que tinham a ver com esta nova New Age, nova onda espiritualista que existiu, sempre existiu e continua. Então eu abri esse espaço. E abri esse espaço e depois desse espaço fui para um outro maior, com mais acessórios, porque achava que aquele espaço que eu tinha aberto não tinha ainda os acessórios espiritualistas suficientes para que eram de alguma forma
o espaço ideal que representava esta espiritualidade que eu acreditava ser o caminho de saída para os meus desafios. Então eu coloquei pessoas a trabalhar ao meu lado para que pudéssemos então levar esta tal espiritualidade aos outros. E de alguma forma para que eu pudesse também beber desta espiritualidade. E eu digo-vos que as minhas grandes aprendizagens, elas construíram-se sobre uma coisa muito simples, a observação. A observação e manter-me fielmente agarrada a esta vozinha que implorava por paz e por entendimento. Então eu percebi que nada daquilo conseguiu trazer-me a descida, porque isto é uma descida. Nada me conseguiu levar a este lugar profundo a que eu posteriormente cheguei. Portanto, esse espaço acabou por fechar, não teve muito tempo aberto, acabou por fechar. E digo-vos, é assim, todas as experiências são válidas, atenção, mas elas acontecem à superfície. Essas experiências todas que nos são dadas a viver, elas acontecem à superfície, não é? São ondas que vão e que vêm. Mas esta voz, que foi a ela que eu me agarrei, ela falava muito cá no fundo, onde todas essas coisas não conseguiam chegar. Onde essas coisas não conseguiam chegar. Porque essas coisas ficavam no plano da superfície, do intelectualizado, do racionalizado, do fazer sentido, não fazer sentido. E esta voz não passa por nada disso. Esta voz é uma linguagem universal e que toda a gente entende. Eu não estou a dar desprimor a esta espiritualidade, não, de todo. Ela foi-me útil. Ela, como experiência a ser vivida, foi-me muito útil. Mas não foi isso, efetivamente, que me trouxe a este lugar de paz e de entendimento que eu hoje vivo e que eu hoje posso levar a quem chega até mim. Porque eu levo isso a todas as pessoas que se cruzam hoje comigo, no meu caminho. E digo-vos, é assim uma bênção gigante poder fazer jorrar a partir de mim este manancial. E este manancial não é meu, faz parte de todos. Só que a questão é que ainda continuo a perceber que muitos andam na superfície e por andarem na superfície continuam de experiência em experiência a não conseguir absorver neste fundo o que é importante absorver. Então, a segunda chave é: ouve essa voz, ela está aí, ouve. E não é por fazermos isto ou aquilo que vamos nos aprofundar. Não. Entra na vida, entra na tua vida. A nossa vida tem tudo aquilo que nós precisamos, porque à nossa vida chegam todas as experiências necessárias que nós precisamos para nos aprofundarmos, para ganharmos conhecimento. É esse conhecimento que se aplaca num lugar tão fundo que ninguém é capaz de beliscar, de machucar, de pôr em dúvida ou em causa. Porquê? Passa a ser nosso. Não é a experiência em si que importa. É a experiência em si que importa, mas é a
forma como eu mastigo e como eu trago essa experiência para dentro de mim que importa. Então, se fizer sentido para ti continuares comigo nesta jornada, nesta série de vídeos, então convido-te a colocares o like, a colocares o seguir e a permaneceres comigo neste lugar que é um lugar de intimidade. Eu nunca me tinha aberto assim desta forma, de uma forma pública, porque não me tinha sentido ainda pronta para o fazer, mas chegou o momento, chegou a hora e por isso estou aqui. E se fizer sentido para ti, segue comigo nesta viagem. Então, beijinho e até ao próximo vídeo.